Bom, dar continuidade ao módulo de microcontroladores. Nosso módulo agora eu vou fazer três aulas específicas. A primeira do ESP32 DevKit, no caso aqui, mas serve tanto para todos os ESPs que a gente for utilizar. Eles são padronizados, muda uma coisa ou outra no final apenas. Posteriormente vai ter uma aula de STM32 e depois uma aula específica sobre os protocolos, que eu vou estar citando aqui para vocês ficarem mais situados, fazer uma aula específica sobre os protocolos utilizados por eles. Então, primeiro, vou falar sobre o ESP32, né? O DevKit V1 que a gente usa. O que ele é, basicamente? É um MCU com módulo Wi-Fi integrado e Bluetooth. Tem 32 pinos. Aí entra a pergunta, né? O que é um MCU? Basicamente, é um circuito integrado que contém um microprocessador, com um regulador de tensão que faz ele funcionar e faz ter a tensão específica da porta, com uma interface USB serial, que possibilita a gente fazer a programação dele e a utilização dele através de um computador ou de um programador específico. Então, no caso do ESP32, ele usa um chip da própria ESP, e o regulador de tensão dele é 3.3, e a porta de saída dele, todas as portas liberam 3.3 volts. Ele trabalha a tensão de entrada de 3.3 a 7 ou 6,5, uma coisa específica, mas o que a gente usa dentro do setor, que é 3.3 e 5 volts, ele aguenta facilmente essas duas fações. E, bom, primeiro, fala a capacidade de processamento do ESP, né? Ele atualmente a gente utiliza ele na nossa telemetria e no nosso display. Então, o porquê que a gente utiliza ele, né? Primeiro, ele possui um chip tem uma arquitetura simétrica, ou seja, ele realiza duas coisas ao mesmo tempo. E isso é derivado do fato de ter dois núcleos de CPU. E você pode operar cada núcleo separadamente, cada um fazendo uma função específica em cada momento. É claro que eles vão ficar mais lentos e vão trabalhar numa taxa de frequência menor, mas você consegue fazer duas operações ao mesmo tempo separadamente. Né? Ele tem uma frequência ajustável até 240 MHz, que é muito alta. Isso possibilita uma taxa de transmissão de dados de 150 megabytes por segundo, que é um dos grandes motivos da gente utilizar ele para nossa telemetria, porque ele consegue fazer uma comunicação com módulo de radiofrequência, que possibilita a gente fazer essa comunicação muito rápido de grandes dados em um curto período de tempo. E ele tem a função de SLAP, que devido ao seu segundo núcleo, é meio ajustado separadamente. Teoricamente é uma arquitetura simétrica, mas ele tem um segundo núcleo com uma baixa potência, ele tem a capacidade de operar no modo repouso, que basicamente ele consome uma corrente ilusória, teoricamente, até praticamente, e que possibilita ele ficar rodando em stand-by, enquanto você não está executando uma função. Quando você precisar dele, ele executa a função, e depois ele volta a ficar em stand-by. Então, se a gente está num período que a gente só está processando dados dentro do carro e eu não quero fazer telemetria, não quero gastar bateria à toa, eu consigo deixar ele em stand-by, fazer todo o nosso processo e quando eu precisar novamente enviar alguma coisa, ele volta a consumir energia apenas para esse momento. Antes ele não fica gastando energia. Isso é muito bom para diversas operações eletrônicas, porque a maioria delas a gente tem fonte de energia limitada, como no nosso caso. O principal foco do ESP, além de sua potência, é os seus grandes quantidade de periféricos que ele contém. Então, os integrados dentro dele, ele tem um sensor de toque capacitivo, sensor de efeito Hall, ele tem uma interface de cartão SD, ele tem um módulo de internet, ele tem protocolos SP de alta velocidade para comunicação, tem protocolo WART e 2S e 2C, que é para áudio e vídeo, na teoria. Só que a gente acaba não utilizando isso, né? É mais para outra aplicação que dentro do nosso setor não tem uma variável útil. O que não vem integrado, que é o principal que a gente usa, é a integração do módulo ESP32 com o LoRa. O LoRa basicamente vem de long range, é tipo um módulo de longo alcance, de baixa potência e longo alcance. Ele basicamente serve para isso. É um módulo de rádio que a gente utiliza através do protocolo LoRaWAN, que é o protocolo que vai ser ensinado na terceira aula, que tem um alcance em zonas abertas, assim, no mundo totalmente ideal, de até 12 km. No nosso ambiente assim, de base, a gente chega a testes aproximados, o máximo que a gente chegou foi 7 km, numa área totalmente aberta e com suas situações simuladas atendendo ao perfeito. A pinagem dele, como eu disse, ele tem 32 pinos, então ele tem dois grounds, um pino de entrada direto, um pino de alimentação
e um pino que ele solta 3.3 volts. Sempre tomar cuidado de se atentar a esse 3.3 volts e as portas mesmo que você executa diretamente dele, que você pede a limitação dele. Às vezes você vai pedir um módulo ou alimentar um display, você não pode alimentar o display diretamente do microcontrolador. Se você fizer isso, você vai queimar a porta dele, porque ele não tem condição disso. Ele é mais para controlar a comunicação, não a alimentação em si. Então, essa porta de 3.3, ela é mais para fazer uma alimentação de um módulo muito simples, que consome pouca corrente. Se você for utilizar algo que consome uma grande tensão, você tem que fazer dimensionamento de corrente para não queimar o controlador com isso. Então aqui tem toda a pinagem dele, os pinos de entrada e saída são apenas de entrada, na verdade. Então saída fica à parte, a maioria do resto deles é alguns básicos, são poucos, são 4 aqui no caso do S32. A maioria dele faz todas as funções. A gente tem as funções de porta serial, que no ESP são 3, que são no pino 4140, 25 e 27. E no outro que eu não achei aqui agora, mas que na próxima slide provavelmente está. E a gente tem, todos eles têm conversão e suas portas. Então, clock, comunicação SPI, comunicação assíncrona, comunicação síncrona e todas as suas funções. Detalhadamente do pinout dele, a gente tem 18 canais que fazem a conversão sinal analógico para o digital. Muitas vezes a gente recebe o sinal de um sensor ou de alguma informação que vem de 0 a 5, ou de 0 a 21 no caso de alguns específicos que a gente utiliza. A gente precisa saber fazer a nomenclatura de quanto isso é, não se você está ligado ou desligado. Então, essa conversão para digital é muito importante, porque dependendo do tempo que ele fica ligado, a gente sabe a força que foi feita, o tempo que ficou ligado mesmo, ou a tensão presente em algum momento, a velocidade, alguma coisa desse gênero. É muito importante essas portas de conversão. De pinos de entrada e saída, a gente tem 25, que eu falei, 4 são apenas exclusivos, então na verdade de entrada e saída de verdade são 21. A gente tem alguns, no caso, 8, que trabalham com pull-up. Então, se a gente quiser, normalmente um pino ele é declarado como 0, né? Ele começa em 0, é o estado natural dele. E quando você aumenta ele, bota ele positivo, ele fica em 1. Então, 8 pinos, o positivo dele é em 0 e o estado natural dele é em 1. Você consegue fazer essa inversão através do software, mas o estado natural dele é esse. Então, tipo, se você precisa, por exemplo, ele trabalha em 3.3, que em algum momento ele fica em 0, algo que já está sendo alimentado em 3.3. Então, se você deixar em 0, ele vai continuar alimentando aquilo ali infinitamente. Se você coloca num pull-up, se ele está sendo alimentado em 3.3 e você alimenta ele em 3.3, então o estado, quando ele está parado, os dois lados estão 3.3, ele não tem diferença de potencial, ele fica desligado. Então, você trabalha o inverso do que... Pode não parecer muito lógico para alguns de vocês que estão entrando agora, mas basicamente se os dois lados estiverem ligados, é como se nada tivesse ligado. É como se fosse um menos com menos que dá mais na matemática. Ele tem conversor também digital para analógico, que são 2 apenas, que, como eu falei, é muito importante fazer o caminho de converter, mas a gente precisa saber, às vezes, a gente precisa mandar uma informação só se está ligado ou desligado simplesmente, e não do dado específico. Então a gente consegue analisar o número de 0 a 256, se tiver até 125, ele é desligado, se estiver acima disso, ele é ligado. A gente consegue fazer esse jogo. E apenas 5 portas, da 34 a 39, não operam em PWM, que é um sinal de frequência, que pode gerar frequências. Ele contém 3 interfaces para o uso ART, que é o que a gente usa na serial, 3 SPI, 2, como eu falei, de rádio, de áudio e som, de áudio e imagem. Uso e suas vantagens. A principal vantagem, eu diria, do ESP em relação aos outros é a grande facilidade que ele tem de programação através do Arduino IDE. Então ele tem a mesma facilidade de programação do IDE se você colocar um código nos dois. E só mudar o número da pinagem vai funcionar igual, sendo que ele é muito mais potente, tem 2 núcleos, consegue fazer 2 atividades ao mesmo tempo, ele consome menos tensão, ele tem a função de standby dele, você consegue trabalhar mais coisas, mais módulos específicos, a arquitetura dele possibilita isso, por ser simétrica, você trabalhar 2 módulos em conjunto,
Ele basicamente, se eu fosse ver um puramente dele, ele seria um Arduino, que você programa do mesmo jeito, mesma facilidade, só que muito mais potente. E também ele tem a questão do Wi-Fi, que a gente acaba não utilizando no momento, e do Bluetooth embutido. Então você consegue programar ele diretamente uma função Bluetooth e fazer uma automação, no caso de internet das coisas, né? Você faz uma automação diretamente com o seu celular, sem precisar do módulo externo. Você só coloca ele na tomada e ele se comunica diretamente com o seu celular, ou com o seu computador, ou com uma rede Wi-Fi diretamente, entendeu?